fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Medo e suas consequências. O palestrante da noite é o nosso amigo Maurício Tomé. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura com bases em Jesus e em Allan Kardec se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente neste momento em nossas mentes, em nossos corações, que possamos estar aptos a receber as lições e passamos a utilizá-la no nosso dia a dia para nos tornarmos seres melhores. Muito obrigado pela oportunidade de aprendizado, de mais uma vez estarmos reunidos, aprendendo mais um pouco
sobre tudo aquilo que é essencial na nossa caminhada. Obrigado a toda a espiritualidade, ao palestrante da noite, que os bons espíritos possam ampará-lo, acompanhá-lo, inspirá-lo, para que todos nós possamos aprender juntos com ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Maurício, em nome do Grupo Espírita, nossa casa, pela presença neste momento, e a todos os ouvintes. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado aí, Zé Ricardo. Obrigado a todos os amigos do GENC. É uma alegria, mais uma vez, estar juntos, né? E poder compartilhar dos estudos que a gente vem fazendo para enriquecimento pessoal e também para todos os amigos aí que curtem se desenvolver na reforma íntima. Porque o que nós propomos não é só mais conhecimento. O conhecimento é importante. O conhecimento ele passa a ter valor real quando a gente põe ele em prática, né? Então, hoje o assunto é um assunto importante que tem tudo a ver com o momento que nós vivemos, que é o medo e as suas consequências, porque o medo, ele é uma ansiedade, né? A definição de medo, né? Medo é uma ansiedade em relação ao futuro. Então, a pessoa sente medo. E o medo pode ser iniciado no nosso pensamento, através de fatos reais ou imaginários. Quando o medo é relacionado a fatos reais, a fatos, né? O medo ele vai ter um valor muitas vezes de sobrevivência. Então, existe o lado positivo do medo. Se nós não tivéssemos medo, seríamos psicopatas. Psicopatas não sentem remorso, não sentem medo. Isso é um problema patológico. Ou seja, o medo tem valia. É uma forma de preservação da vida, inclusive. É por nós termos medo que nós não nos atiramos. Uma pessoa normal não se atira do 10º andar de um prédio, porque ela tem medo de morrer. É um dos medos que existem, é o medo da morte. Então, se eu tenho esse medo, eu me preservo, eu não faço bobagem. Né? Quando eu vou no mar, eu procuro tomar meu banho até um local que eu me sinta seguro. Isso é o medo me preservando, e aí eu vou estar preservando a vida. Então, isso é o lado positivo. Agora, existe o medo, né? Essa ansiedade em relação ao futuro, sobre coisas que nós ainda pensamos que vai acontecer. Tá? Então, não são fatos, são possibilidades. E estudos mostram que 95% das ansiedades em relação ao futuro não se tornam reais. Só 5% das preocupações se tornam problemas. Então, assim, a diferença de preocupação e problema é um fato, preocupação é uma ansiedade. Essa é a diferença. Então, tem um problema, então, pode ser que aquele problema te gere um medo. Olha, eu estou com uma empresa e não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento. Isso é uma preocupação ou é um problema? É um problema, é real, está na tua frente, você não tem dinheiro. Você tem uma empresa lá e olha na conta bancária e não tem de onde tirar.
Agora, puxa vida, será que daqui a 6 meses eu vou conseguir fazer a folha de pagamento? Isso é uma preocupação. Aí tem gente que fica com essa preocupação remoendo a mente, remoendo o corpo. Então, o corpo começa a padecer. Então, o medo pode gerar problemas do ponto de vista da saúde, porque nós vamos liberando toxinas no nosso corpo em relação às reações dos nossos pensamentos, porque o pensamento vai se tornar um sentimento. O medo é uma emoção. São 4 emoções básicas que existem: a raiva, a alegria, a tristeza e o medo. Elas estão no cérebro reptiliano do ser humano. E a doutrina espírita esclarece o que para nós? Que nós somos resultado da evolução das espécies, e conforme as espécies foram evoluindo, isso foi ficando gravado no cérebro, que tem a mesma estrutura praticamente em todos os seres mais recentes. E o nosso cérebro reptiliano é muito semelhante ao dos animais desse momento evolutivo da humanidade, os répteis. Por isso chama-se cérebro reptiliano. É o cérebro do instinto, da reação. Ele está relacionado muito à sobrevivência. Por isso a raiva, a reação da raiva, a reação do medo. E conforme nós vamos evoluindo como espíritos, qual é a nossa tarefa na reforma íntima? É domar as emoções, é domar os sentimentos, transmutar, como dizia Chico Xavier, a raiva se tornar, por exemplo, entusiasmo, e não aquela raiva animal. Em alguns momentos da nossa vida, nós somos chamados a ter momentos assim de indignação, que é uma forma elaborada da raiva, mas que você pode usar de forma positiva. Por exemplo, você vai defender um ponto de vista que é muito importante para você, você vai ter que ter esse sentimento da indignação. Não precisa desrespeitar os outros por isso. Não vai ter a agressão da raiva reptiliana, que vai comer alguém, que vai matar, trucidar. Então, na evolução das espécies, na nossa evolução espiritual, nós temos isso gravado, esse sentimento primitivo, que é o medo, que é um deles, que é o tema de hoje, e que a gente tem que domar o medo, tá? Então, assim, não é deixar de ter medo. A coragem não é ausência de medo. Tem gente que fala, o que é o antídoto para o medo? É a coragem. Não significa que você não vai sentir medo para ter coragem. Você vai ter que vencer o medo ao ponto de que a coragem seja maior do que o medo que você sente. Então, assim, esse é o olhar tanto da biologia, da localização do sentimento no nosso cérebro, e o quanto que a gente, como espíritos, em vidas sucessivas, vamos evoluindo o nosso aparelho sensitivo. Quando nós reencarnamos, nós vamos impregnando, durante o período gestacional, nosso campo mental vai impregnando as células, e a divisão celular é impactada. Então, nós vamos imprimindo as nossas mazelas, né, os nossos pontos positivos. Isso vai ficando já ali nas células, já algumas predisposições, conforme a gente vai tendo o enlace entre o espírito e a matéria, né? E aí, gente, o tema medo está muito atual, por quê? Porque a gente está vivendo um momento em que o que mais se fala é sobre medo. Porque houve um texto, né, no início aqui da nossa palestra, que o Zé Ricardo falou. Por quê? Porque estamos vivendo um período de pandemia, onde as pessoas estão evitando se reunir presencialmente. Qual é o medo? É o medo da morte. Podia ser o medo de ficar pobre, é um outro medo. O medo da pobreza é muito forte.
Muita gente está indo para a rua, porque vive, não tem condição de ter renda, sem trabalhar, tem que vencer o medo da morte, por quê? Porque tem medo de ficar pobre. É a realidade da nossa sociedade hoje. E esse é o tema. Então, eu pesquisei na doutrina espírita e achei na revista Espírita, em alguns trechos da revista Espírita, o tema medo. Tem lá muito sobre o medo da morte, do ponto de vista daquela curiosidade que as pessoas têm de quando eu morro, para onde eu vou. Não é esse ponto que eu vou destacar. O ponto que eu vou chamar a atenção mesmo é sobre doenças, sobre a pandemia, porque Kardec, ele conviveu no tempo dele com algumas epidemias, né? E na Revista Espírita, que era um laboratório para ele, né? Um laboratório de estudos psicológicos, que ele colocava na capa da Revista Espírita, né? Um jornal de estudos psicológicos. E ele debatia os temas com as pessoas. E o primeiro tema que eu vou chamar a atenção está na Revista Espírita de outubro de 1858. Eu não vou ler aqui, mas para quem quiser pesquisar, vocês vão poder achar lá na Revista Espírita, em outubro de 1858, o tema daquele mês é medo. E aí, a história é a seguinte: uma pessoa voltava para casa depois de ter feito visitas para doentes, né? Uma pessoa de ganhos, né? Uma pessoa, né? Um médico em que tinha posse, estava voltando de charrete para a casa dele. Ele tinha ganhado um rum importado da Jamaica. E ele esqueceu no carro um rum muito, muito apreciado. Então, uma garrafa, foi um presente, né, de gratidão que esse senhor recebeu. E aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu deste médico, depois que chegou na casa dele, reparar que ele tinha esquecido a garrafa. Então, ele já tarde da noite percebeu, e ele não foi lá no carro, na carruagem, não foi lá buscar a garrafa, né? Mas no dia seguinte ele chamou o chefe dos afazeres lá da onde ele morava, né, uma propriedade grande, e pediu para avisar que ele havia esquecido uma garrafa com um líquido e que ninguém poderia nem chegar perto desse líquido porque corria grande risco. Passado 3, 4 horas do aviso do médico, 3 pessoas começaram a passar mal na propriedade. 3 pessoas entraram em estado de pânico. Comece a imaginar a situação. 3 pessoas acharam essa garrafa, abriram a garrafa, beberam daquilo e agora estavam passando pelo processo de medo. Puxa, não podia beber, a gente bebeu, aí a pessoa, um vira para o outro e começa. Estou criando imagem agora aqui para vocês. Vamos morrer. Um já começa a sentir dor, o outro também, dores horríveis no abdômen. E aí, o medo tão grande, né, estando na casa de um médico, o chefe apresenta os 3 passando muito mal, para a pessoa, né, que vendo aquilo falou, gente, calma, vocês não beberam nenhum veneno, vocês beberam um bom rum. Claro que ele falou assim, olha, infelizmente nós vamos ter que suspendê-los, né? As sanções cabíveis, ou seja, ele ainda teve que dar uma advertência aos funcionários que não foram bons servidores, que pegaram aquela bebida e poderiam, de fato, ter bebido alguma coisa errada. O fato é o seguinte, gente, Kardec depois vai discorrer, e aí tem algumas perguntas, né, sobre esse processo, como que essas pessoas sentiram
aquela dor, aquele mal-estar. E o espírito que atendeu o chamado do estudo, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi o espírito de São Luís, que nada mais, nada menos é o padroeiro da França, um dos espíritos que mais colaborou na codificação. Então, Kardec pergunta: poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Aí a resposta é sobre a imaginação, né? Espíritos malévolos induzir os homens a cometer um ato indelicado. E fazem aquelas pessoas, através de um processo obsessivo, serem vítimas delas próprias, junto aos espíritos, que muitos convencionam chamar de zombeteiros, são espíritos levianos, ficam se divertindo às custas de encarnados crédulos, né? E ali aquelas pessoas acabaram tendo um processo de autossabotagem e de auto-influenciação, e que acaba produzindo tamanho é o medo, percebam, tamanho medo, eles acabam produzindo dor física pelo medo. Agora, eu não tenho uma resposta para a indagação que eu vou fazer agora. Vamos trazer isso para os nossos dias atuais. O que nós estamos produzindo em nós e nas pessoas em volta de nós com medo da pandemia? Será que a gente não está alterando, de alguma forma, e também sendo vítimas disso que a gente viu agora, dessa história? Quem estuda a doutrina na parte do pensamento, forma os pensamentos, nós sabemos que a mente humana é capaz de criar doença e também de criar cura. Não que ela seja o único instrumento, que nós sabemos que muitas vezes, com tudo isso, ainda assim não é suficiente. Não só com isso e com a medicina terrestre. No entanto, ao longo dos anos, a depender do nosso teor de pensamento, dos medos que nos afligem, nós produzimos esses efeitos que estão aqui relatados na Revista Espírita de outubro de 1858. Tá? Esse assunto é muito sério, gente. Esse assunto é muito relevante, não só para a pandemia, para toda a nossa existência, o quanto que a gente está afetando, através desses nossos pensamentos de medo, o nosso corpo físico e em volta de nós. E nós estamos vivendo uma histeria coletiva. O planeta, eu não estou falando que não haja motivo, há motivo. Porque é uma pandemia, ela é mortal, ela é real, então ela é um problema. Ela não é uma preocupação. Agora, a nossa reação diante dos fatos vai fazer toda a diferença. E quem é espírita, com esse conhecimento que a gente está colocando aqui, tem que ficar muito atento aos pensamentos. Para não produzir mais problemas do que a gente já tem, porque temos problemas sérios. Agora, vamos. Puxa vida, eu peguei Covid. Vamos agir, claro, com urgência, mas mantenha a lucidez, porque o medo pode te levar à morte. Tem gente que tem tanto medo que quando fica doente, pode pegar uma doença como Covid, e por medo não vai no hospital, não vai no médico, vai morrer. Eu tenho medo de saber se eu tenho. Olha só, eu conheço 3 casos de pessoas que tiveram efetivamente Covid e não foram nem no médico, nem no hospital, por medo de saber. Então, é muito grave. E eu tenho um colega de trabalho que demorou muito para procurar ajuda. Quando ele foi para o hospital, ele estava com pneumonia, 50% do pulmão tomado. Ele também era dos que tinha medo de saber se estava ou não doente. Mas a tempo, ele procurou ajuda. Graças a Deus está vivo, mas brincou com a morte. Por medo. Por medo. E tem gente que não tem medo nenhum, acha que é
um Highlander. E acho que pode sair, que não tem problema nenhum. Não é isso também. A gente tem que ter os cuidados. Mas, nossa, Maurício, isso está na doutrina espírita que eu estou falando? Está. Agora vamos para outro texto da Revista Espírita, de novembro de 1865. O nome do texto é O Espiritismo e a Cólera. Olha que legal. Kardec se correspondia com diversos lugares do mundo, através de correspondências, ele colocava os assuntos na Revista Espírita. E o núcleo espírita da Turquia revelou problemas que estavam ocorrendo lá em Constantinopla ainda, o nome ainda é Constantinopla, que hoje é a capital da Turquia, Istambul, e haviam já morrido cálculos incertos, mas que poderiam levar já a 100 mil mortes na época, tá? Então, muitas mortes. Não estamos falando de poucas. A gente pode falar numa certa gravidade muito semelhante à que a gente está vivendo hoje. São Paulo não teve ainda, não chegou a 30 mil mortes. São Paulo tem mais de 15 milhões de habitantes. Naquela época, 100 mil mortes em Istambul é muita morte. Claro, a medicina não era a mesma. Eram outras, condições de higiene. Mas, no texto, primeiro tem todo um relato que Kardec recebeu, e depois tem Kardec falando sobre o assunto. Até falando que, sim, olha, se você é espírita, não pense você que a sua fé vai te salvar, achando que por algum motivo a gente possa ter uma vantagem em cima dos outros. Não é atestado de garantia contra a cólera qualquer tipo de fé. Olha que interessante. Então, Kardec fala isso. Fala o quê? Olha, você tem que se atentar ao conteúdo moral que você está tendo. Então, ele começa a se referenciar na ideia, ele não chega a citar aquele artigo de 1858, mas vem falando disso. A gente tem que estar com a mente positiva diante das calamidades. É uma calamidade. Mesmo assim, a gente tem que estar centrado e manter o pensamento o melhor possível para colaborar, não é curar, mas é colaborar junto com todas as outras práticas e, assim, se preservar. Eu achei também uma questão 700 e pouco no Livro dos Espíritos, fala que a gente tem o dever de preservar a vida. É o nosso dever. Nós buscamos a encarnação, ela é uma oportunidade, e o quanto a gente puder estender a vida, é o nosso dever. Então, não é para a gente se expor de bobeira. Não é também para se esconder. A gente vai ver aqui que Kardec recomenda coisas muito semelhantes aos médicos. Então, tem uma psicografia no final desse mês de novembro, de um espírito chamado Doutor Demeul. Eu não sei falar, mas eu sei que esse espírito foi contemporâneo de Kardec e depois um colaborador já pelo lado espiritual. E o que esse espírito, esse médico, aconselha? Então, eu vou ler um pouco, tá? Considerando-se que a cólera é um assunto de atualidade e cada um traz o seu remédio para afastar o terrível flagelo, parece com o que a gente está vivendo hoje, né? Todo mundo tem várias receitas de remédio. Aí ele continua assim: eu me permitirei, se eu quiserdes, dar também o meu conselho, se bem que me parece pouco provável que tenhais que temer a ação de maneira cruel. Aí ele fala: essa afecção, apesar do que dizem, não é imediatamente contagiosa. E aqueles que se acham numa região onde ela graça, não devem temer prestar socorro aos doentes. Olha só que coisa, hein? Antes de falar de como se cuidar, o Espírito está dizendo, isso não impede você de ajudar quem está passando pelo flagelo. Não é tão transmissível assim.
A gente não sabe isso ainda da Covid. O nosso medo é maior, por quê? Porque é uma doença desconhecida. Ainda não se tem uma resposta sólida sobre o contágio. A gente não sabe ainda como é que é o contágio. Pressupõe-se que o contágio é de certa forma, mas não tem certeza. Aí ele fala assim, não existe um remédio universal contra essa moléstia, seja preventivo, seja curativo, visto que o mal se complica de várias maneiras que elas se devem ao temperamento dos indivíduos. Olha isso. Uma parte da infecção se deve ao temperamento dos indivíduos. Ora o seu estado moral, ora os seus hábitos, condições climáticas. Então, vem colaborar com aquele texto mais uma vez, que fala sobre como que está a nossa mentalidade. Como é que eu estou espiritualmente diante da situação. Eu estou sereno, eu estou com lucidez, ou estou histérico? O medo está me dominando ao ponto que eu não penso mais. Eu só reajo. Lembra? O medo é do cérebro reptiliano. Se eu não domar o medo vai tomar conta do meu ser. Eu perco a lucidez. Como espírito em evolução, todos nós, encarnados nesse instante no planeta Terra, estamos passando por uma provação ou expiação, vai depender da história de cada um, a maior parte na expiação, né? E nós estamos tendo que lidar com o medo. É uma coisa coletiva, de histeria, né? A Maria Cleide está perguntando o que fazer com medo. Estou falando exatamente isso agora, minha amiga. A gente tem que lidar com o medo sem deixar ele ficar maior do que ele deve ser. Senão a gente vai perder a lucidez. O medo, ele é uma proteção para a gente não colocar a nossa vida em risco, mas ele, mal dosado, ele paralisa a nossa vida. E a gente pode acelerar o processo da doença. É o que está aqui nesse texto que Kardec fala na Revista Espírita de 1865, do mês de novembro. Então, tem aqui o médico relatando. Então, o melhor preservativo, diz aqui o médico espiritual, consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções, que consiste na limpeza, afastamento de todas as causas de salubridade, no caso dessa doença que é a cólera, focos de infecção, a abstenção de todo excesso. Tudo isso aqui a gente pode usar no Covid. Higiene, certo? Limpeza, higiene, afastamento das causas, diminuir o contato. A gente tem que ter contato. Quando tiver que ter contato, vamos com os cuidados. Máscara, álcool, luva, o que você quiser. Tem gente que está com medo tão grande que não sai do quarto para a cozinha. E tem gente ficando doente dentro de ambientes assim. E já são 11 meses, quase 12. É impossível a gente não ter tido que ter ido para a rua, fazer os nossos afazeres. E aí, o que eu faço? Eu deixo de viver, deixo de trabalhar, deixo de produzir, deixo... Então, tem um meio termo, um caminho do meio que a gente pensa ser o ideal. Evitar sair, sim, mas não sair é muito drástico. Ficar o tempo todo na rua também é muito drástico, é exagerado. Então, o caminho do meio, com os cuidados. Eu vou puxar o texto aqui um pouquinho mais para baixo. Aí, esse nosso amigo espiritual, Dr. Demeure, sei lá como é que fala, né? Depois eu vou aprender esse francês aqui. Olha o que ele fala para a gente. Sabeis que muitas vezes, em casos semelhantes, o medo é pior do que o mal. Vou repetir, tá? Sabeis que muitas vezes, em casos semelhantes, o medo é pior que o mal. A gente tem que refletir sobre esse momento que nós passamos. Eu entendo que a gente pode pegar essa vivência da Revista Espírita e replicar agora para esses dias atuais.
Continuando, o médico fala assim, calor, a dieta, uma transpiração abundante, as fricções. Olha que interessante a medicina da época. Água de arroz com algumas gotas de lêudano. São medicamentos pouco custosos, cuja ação é muito eficaz. Aqui, gente, é para outra doença, não é Covid. Mas ele está dando até receita para esta doença, que foi ocorrida lá em Istambul, na época ainda chamada de Constantinopla. Então, sabe, a cólera era a doença. Mas é uma doença também que está relacionada à higiene. Por isso que, em locais com higiene, a transmissão ela cai muito. Esse é o pedido. Evite, tenha higiene, mas o medo é pior que o mal. O medo é pior que a doença. Eu estou certo de que isso se aplica à Covid. O medo que a gente está tendo na nossa sociedade é pior do que o próprio Covid. E nós, espíritas, temos que exemplificar a nossa fé com equilíbrio diante disso. Nós não podemos ficar histéricos. Ainda mais porque nós não estamos aqui falando que a gente não... Ah, tá tudo certo, eu sou espírito imortal, se eu morrer eu vou ter outras vidas, não é? Claro que isso é uma crença que nos traz mais serenidade diante da morte. Mas quem aqui quer morrer? Eu não quero morrer. Eu já tive experiência de quase morte. Eu sou um cara que vive falando de como eu amo essa vida que eu tenho. Eu valorizo a oportunidade. E não quero morrer cedo. Mas nós, espíritas, temos uma visão diante da morte. E a gente tem que exemplificar agora. Sem a histeria do que muita gente tem tido por aí. E como o GENC, Grupo Espírita Nossa Casa, que tem trabalho voluntário de sopão, de comida, que é levado às pessoas moradoras de rua, ou melhor, que não tem moradia, né? Em época de pandemia, esta casa está servindo. Tem centro que parou. E alguns, claro, que recebiam 200, 300 pessoas, vai ficar recebendo 200, 300 pessoas? É claro que não. Não pode. Mas o trabalho assistencial é necessário que continue. Mais ainda agora do que antes, gente. Tem muito mais gente passando fome do que antes. Não tem dúvida. A gente chegou no número de 14 milhões de desempregados. Eu tenho certeza que é mais. Porque o número do IBGE é baseado em procura. E quem não procura não faz parte da estatística. Está lotado de sofrimento nesse momento no nosso planeta, não só no Brasil. Os governantes todos, em todos os lugares, estão perdidos. É tentativa e erro a ciência deles todos. Ninguém sabe. Os cientistas não têm resposta ainda. E é isso que nós estamos vivendo. Então, seguindo aqui o doutor, o que ele fala? Em caso de ataque, em caso de situação, né, de sentir sintomas, importa não negligenciar os primeiros sintomas. Olha que interessante. Eu falei logo no início que eu tive um amigo que não procurou o médico por medo de saber se estava doente. Olha aqui, ó. Não negligenciar os primeiros sintomas. Sentiu sintomas da Covid? Não negligencie os primeiros sintomas. Já vai logo procurar ajuda. É o que está aqui. E a recomendação, a confiança em si, em Deus, em tais circunstâncias, o primeiro elemento de saúde. Então, você está com medo? Tudo bem. É humano, o medo é humano, é um sentimento. Mas confie em si, confie em Deus, para começar a ajudar. Eu, quando estava estudando esse tema, medo,
Tem um livro Os Mensageiros, Chico Xavier psicografou, da lavra do André Luiz. Se eu não me engano, é capítulo 40 ou 42. Mostra um tratamento numa casa espírita, no mundo espiritual. Então, o André Luiz estava ajudando a fazer um tratamento não para o encarnado, era para o desencarnado que estava com o encarnado. E só na hora que mudou a atitude mental do espírito desencarnado é que começou a funcionar a terapêutica. Então, a gente volta aqui para essa frase: a confiança em si e em Deus, em tais circunstâncias, é o primeiro elemento de saúde. Faça uma prece para o seu anjo guardião, faça uma prece para Deus, peça ajuda da fraternidade do Dr. Bezerra de Menezes. Se conecte e peça ajuda. Isso é válido, isso é válido. Pedir ajuda. Se conectar com a espiritualidade, tentar acalmar o espírito do medo. Esse é o meu chamamento para quem estiver assistindo a gente. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja agora ao vivo. Para que a gente possa usar o nosso conhecimento espírita, colocá-lo em prática. Conhecimento sem prática é uma ilusão, não resulta. A gente precisa pôr em prática o nosso conhecimento. Então, vamos usar a lucidez diante da calamidade, porque é isso que a gente está vivendo, é uma calamidade mundial. Nem acho que em filme de Hollywood a gente vê um negócio assim. Afetar o planeta inteiro, todos os povos, todas as nações. É impressionante essa experiência que a gente está vendo. Isso é a história da humanidade. Isso vai ficar gravado. Então, assim, o pedido desse médico é um pedido para a gente, para toda a humanidade, eu tenho certeza. A gente faz abrigo da nossa saúde material, mas devemos fazer abrigo do nosso temperamento espiritual diante de uma pandemia. E a frase está aqui agora, que a vossa saúde material está ao abrigo do perigo. Permite-me pensar em vosso temperamento espiritual, ao qual uma epidemia de outro gênero parece querer atacar. Parece profético esse texto, gente. Parece profético esse texto aqui. E tem tudo a ver com a realidade desse momento que a gente vive. Então, não temais por esse lado, pois o mal só poderia atingir os seres a quem falta a vida verdadeiramente espiritual. Vamos procurar usar esse conhecimento espírita baseado na nossa doutrina. Não estou dando aqui uma opinião, estou citando as fontes, tá? Vamos trabalhar o medo. Vamos dominar o medo. Isso é uma tarefa evolutiva, antes de tudo. Então, nós espíritos imortais, nascemos lá, simples e ignorantes, homens, humanidade primata, aquela humanidade feroz, humanidade reptiliana, atrasada, ainda nos primeiros passos evolutivos, aquele medo exacerbado, o medo da sobrevivência. A gente não precisa mais viver aquele medo, naquele teor, naquela intensidade. Hoje, diante de tantas coisas que a gente tem de recursos, nós podemos ter, sim, a prudência, porque o medo, o bom medo, ele causa em nós a prudência. Mas, se a gente deixar ele ser muito grande, ele vai se tornar uma patologia. A gente vai produzir enzimas que vão envenenar o nosso sangue. E o nosso pensamento é só de tragédia. Eu, particularmente falando, parei de ler jornal. Eu era assinante da Folha de São Paulo há mais de 30 anos. Desde adolescente, eu assino a Folha de São Paulo.
E eu cancelei esse ano agora, passado, no meio do ano, cancelei, não aguentava mais. Não assisto quase nenhum jornal. Eu consigo, através do Twitter, ler todas as notícias que eu quero. E eu seleciono. Eu não quero mais ver obituário todo dia. O que a gente liga a TV, só obituário. E aí o pânico vai se instalando. Eu não estou desconsiderando que haja pandemia. A gente sabe, está aí. Quem aqui não tem alguém que você conhece que já foi, infelizmente, por outro lado, por conta da doença? A gente sabe disso. E eu que já tive a doença, senti o medo. Na hora que você vai fazer o exame, aí vem o resultado, Covid positivo, é claro que eu que sente medo. Então, eu estou falando da minha experiência pessoal, a gente sente. Agora, o que a gente tem que fazer diante do medo? Controla. Apacenta o pensamento. Pensa no quanto você vai afetar as pessoas em sua volta, seus filhos, suas filhas, irmão, irmã, pai, mãe, qualquer pessoa que a gente possa estar influenciando com o nosso medo exacerbado. Utilize a ferramenta da oração. Faça uma prece, peça equilíbrio. O auxílio e obtereis. Não é ilícito pedir. É lícito, então peça. Ajoelha. Fala, eu quero viver, Senhor, mantenha minha saúde. Procura o médico, procura a médica, vai no hospital, preserve a sua vida. Não fica com medo de procurar. Se você é daquelas pessoas que tem medo de saber se você tem uma doença, não brinque com isso, vai atrás de ajuda. Nos primeiros sintomas, procure ajuda. Se der positivo, siga as orientações, se isole, não entre em contato com mais ninguém e tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio. Como que você pode fazer isso? Lendo. Pega um bom livro evangélico, pega um livro da Lavra do Chico Xavier, procura alguma coisa salutar para você manter sua mente focada. Foca, se alimente bem, descanse. O descanso para a recuperação é muito importante. Muito, muito, muito. O repouso é restaurador. Então, procure ajuda e você vai ter ajuda. E vamos colaborar com a sociedade. Os espíritas que têm conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre tudo isso que a gente falou agora, a gente tem que influenciar, sim. Eu aqui estou fazendo isso. O meu objetivo é esse, ou influenciar. Vamos levar esperança, porque a esperança vence o medo. Tem gente que acha que a coragem é o antídoto, né, do medo. Não é. É a esperança. Aonde há medo, não há esperança. Por isso que a vacina é tão comemorada. Por isso que a vacina é tão importante. Porque ela é o quê? Uma esperança. Olha a diferença da gente estar agora vivendo esse tempo de vacina enquanto não teve. Porque é esperança. E nós, espíritas, podemos levar a esperança através das palavras, através dos gestos, né? Através das ações. Então, se você sentir vontade de ajudar a nossa casa, quiser ajudar aí, doando mantimentos. Eu, por exemplo, semana passada pedi ajuda. Eu já recebi dinheiro na minha conta através de Pix. Eu vou dividir entre o Genk e a Casa Luz de Francisco. São duas casas que estão atuando toda semana. Eu sei que elas fazem isso, então eu vou ajudar as duas. E eu fui lá no meu Facebook e coloquei, estou arrecadando itens de cesta básica. Começou a vir as mensagens no meu particular. Eu vou ajudar. Eu vou levar.
Ah, eu vou deixar com você. Ah, eu posso deixar dinheiro. E eu aceitei todas as ajudas. Então, quando eu subi aqui de Ubatuba, Zé Ricardo, tem coisa para levar aí para você dessa vez. Tá? E todo mundo que estiver ouvindo é um chamamento, sim. Porque existem muitas pessoas que, em decorrência do medo, perderam seus empregos, perderam a sua renda. Eu vou relatar o que eu falei no programa Vivência Espírita. Semana passada, lá no Arco da Inovação, eu vi um rapaz pedindo ajuda para a família. Ele pegou um papelão e escreveu lá uma frase não usual. Porque com o meu trabalho da Vivo, eu conheço todos os bairros, né? Conheço praticamente todos os mendigos profissionais da cidade. E aquela pessoa era nova, eu não conhecia. Ah, eu olhei assim, achei estranho. A roupa dele não era de mendigo. A mochila dele não era de mendigo. E ele colocou uma frase que não era para ele, era para a família dele. Eu enxerguei naquela pessoa um pai de família que já não tinha mais para onde correr. Ele não estava pedindo do jeito tradicional que a gente está acostumado a ver que pedem, né? A pessoa estava constrangida em pedir ajuda. E a gente não pode ficar indiferente diante de tudo isso. Não dá para ficar indiferente. E esse trabalho que a nossa casa faz, que a Luz de Francisco faz, que a AME, que fica lá no Bosque, também faz, continua fazendo, é muito importante para a nossa comunidade. O que a Igreja Católica está fazendo também, a Igreja Evangélica, tem que juntar todo mundo, não importa mais a religião, porque é o que está acontecendo. A miséria está aumentando. E ao longo desse ano, a recuperação vai ser lenta, gente, não vai ser rápida, não. A gente está vendo demissões. Então, vamos ajudar, vamos levar esperança. Esse é o grande recado da noite de hoje. Então, eu agradeço aí ao Zé Ricardo a oportunidade. O medo é um obstáculo que nós temos que superar. Não vai eliminar, é superar. Em alguns momentos com coragem, em outros momentos com a esperança para nós e para os outros, tá bom? Obrigado, agradeço aí, Deus abençoe a todos. Vamos para o encerramento, né, Zé? Então eu vou pedindo a todos que possam se recolher em seus pensamentos e sentimentos, percebendo a presença do seu anjo guardião, entrando em pensamento com toda a sua comunidade e buscando dentro de si os seus melhores pensamentos e sentimentos para doar em forma de vibração. E essa vibração, toda a espiritualidade vai encaminhar para os locais de maior necessidade. Vamos vibrando, vamos pensando pensamentos de cura. E pedimos à espiritualidade que encaminhe para todos que sentem medo. A humanidade toda. Sabemos que somos aqui um número de pessoas limitado diante de tantos seres humanos reencarnados. E também os desencarnados. Mas vibramos esse pensamento de cura em favor de quem tem medo. Porque o medo, nesse momento de pandemia, pode estar levando pessoas ao desespero. Vamos vibrando pelos médicos e cientistas, para que possam descobrir a cura mais eficaz, levar a cura às pessoas e trazer de volta à humanidade a paz, trazer de volta à humanidade o convívio, o afeto, a esperança. Vamos também vibrando por todos que trabalham nos hospitais, pelos enfermeiros, médicos e toda a linha de serviços em volta das instituições de saúde, para que possam ter força, para que possam
serem protegidos diante de toda essa exposição. Vamos vibrando também pelos nossos governantes, pela serenidade, para que tomem as melhores decisões, pois que as decisões afetam a todos nós. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, pela pátria do Evangelho, fortalecendo o trabalho de Ismael, o anjo guardião do Brasil. Vamos vibrando pelo nosso estado de São Paulo, vamos vibrando pela nossa região do Vale do Paraíba, vamos vibrando pela cidade de São José dos Campos, vamos vibrando pelas nossas instituições religiosas que levam esse trabalho de amor, de amparo nesse momento de pandemia. Vamos vibrando pelas casas de oração, pelos trabalhos assistenciais. Vamos vibrando pela nossa casa, pelos trabalhos que desempenham, pelos encarnados e desencarnados que devotadamente levam auxílio, pelos assistidos. Vibremos. Vamos vibrando pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar. Vamos vibrando também por nós, para que possamos continuar firmes nessa jornada evolutiva. Em agradecimento a Deus, vamos orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para